Então, na questão de hoje, o que se pode extrair sobre espíritos Pelo menos perturbadores, estávamos. deixa uma mensagem que é muito clara para a gente, né, do grande perigo que eles nos representam para toda a humanidade, né? Que ele interfere não só nos seres humanos, enquanto encarnados, como também desencarnados, como ele interfere em próprios fenômenos da natureza. Ele provoca fenômenos da natureza efeitos físicos que acabam provocando até tragédias de grande magnitude. Então, eles têm uma força em comum e esse prazer de perturbar e se aproveitar de ambientes fragilizados para atuarem de forma enérgica. E aqui na leitura também chama a atenção que eles gostam de se aproveitar das crianças, quando os pais não se preocupam em cuidar de dar a elas as orientações necessárias. Elas acabam ficando vulneráveis, eles se aproveitam desses momentos, e aí acontece aquelas situações que muitas vezes as crianças começam a agir ou reagir de forma assim, jamais que pudéssemos imaginar, e é justamente por causa da atuação desses espíritos perturbadores. Eles se aproveitam daquele momento para atuar. Então, o que chama a atenção aqui é essa parte mais ao meio, né, do alcance que eles podem ter em suas atuações. Como, como fala aqui, né, acidentes de carro, desmoronamentos de prédios, quedas de aviões. Ou seja, não se limita apenas às pessoas, interfere em coisas materiais, o objetivo principal dele. E isso é exatamente a razão do distanciamento que ele está nos ensinamentos de Jesus. Mas ele pode se despertar também. Mas aí é um trabalho grandioso, né, que os espíritos superiores nos auxiliam e auxilia a eles também, para que em dado momento ele consiga despertar. E aí consegue sair desse ambiente de perturbações e seguir pelo caminho da luz. Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Então, vou passar para o Rogério. Obrigado, Jorge. Não, o Eles podem Jorge estar ao explicou. nosso lado em qualquer momento, né? Em qualquer situação que a gente baixe a guarda, eles podem começar a atuar pela nossa fragilidade. Exatamente. Isso mesmo. Ali. Daí que a gente vê o quanto é importante a gente tentar se manter em vigília para que a gente não dê essas brechas, que é onde às vezes a gente está numa conversa e existe uma desarmonia que a gente precisa colocar em ordem, e eles percebendo essa fragilidade às vezes, eles vêm e tomam conta e eles acirram as coisas de forma que depois fica difícil você voltar à boa paz das pessoas, né, numa conversa. Exatamente. Às vezes a gente pode perceber, eu já tive a oportunidade de perceber também, não é muito comum a gente observar isso, que às vezes entre duas pessoas começa uma discussão suave, debatendo algumas coisas simples, naturais, de repente aquilo adquire uma proporção de colidência de opiniões e agressividade, É, que ele fala, mas nossa, por que saiu do ambiente de tranquilidade e chegou a esse extremo, né? É exatamente exato. nessas situações a atuação, que ele aproveita aquela abertura para atuar, e ambos às vezes não acabam percebendo o que está acontecendo, que está sofrendo uma interferência desses espíritos perturbadores, né? E a gente sabe, né, que a mediunidade ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos um canal mediúnico. Então, o que Exatamente. acontece? Exatamente, a gente faz uma captação, a gente capta com muita facilidade qualquer coisa que venha ao nosso redor. E a gente absorve como esponja mesmo, né? A gente acaba absorvendo. E você, às vezes, colocando para fora uma ideia que nem era sua, mas você se permite essa perturbação te atingir, e eles sabem, né? Os espíritos perturbadores sabem quando eles
conseguem pegar o campo de vibração das pessoas. E eles atuam mesmo. Vê que eles não têm assim esse princípio de querer paz, de querer nada. Eles conhecem Deus, mas eles não têm a intenção de se manifestar a favor de Deus. Então, por isso, eles não estão nem preocupados se vão fazer bem ou se vão fazer mal. Eles só querem perturbar. E isso os deixa radiantes. Então, quando eles percebem que vai ter uma situação mais acirrada, eles aproveitam a deixa. E o Exatamente. fazem, né, até nas intempéries mesmo da natureza, como foi dito aqui, né, onde tem guerra, nas intempéries, que seriam os vulcões, os tremores de terra e tudo mais, e se aproveitam de situações de queimadas e tudo. Então, a gente vê que são realmente espíritos muito perturbados. Exatamente. Rogério, Oi, Jorge. tudo bem? Acho que travou Tudo o bem? e-mail da Marli. Gravou da Marli? Isso. Pode ser você, então, continuar. Pode falar? Tá. Então, Jorge, nós estudávamos ontem sobre tem alguma coisa a ver com hoje, sobre fascinação, sobre subjugação, sobre obsessores mesmo, né? A parte de obsessiva. E nesse ponto que ele cita aqui, que o Miramei cita, eles têm sempre os comandantes, né? Tem uma hierarquia entre eles aí e uma organização, Jorge, fantástica. Eu penso que é uma organização muito, assim, rigorosa. É tudo muito bem distribuído as tarefas, igual a gente via sempre nas reuniões lá, né, Jorge, que eles citavam, Uhum. né? Isso. E, e eles têm mesmo, eles muitos citam que a gente convida para mudança de vida e de trabalho, eles falam que só se apagasse aquilo tudo da mente dele para que ele trabalhasse de uma outra forma. Porque ele foi como que se fosse programado para estar fazendo tudo isso. E outros agem, como vocês disseram já, Marli, muito bem, que eles agem porque gostam, né, Jorge? É, Eles estão nessa vida porque gostam e conhecem as leis de Deus, a lei de causa e efeito, e sabem que o que estão semeando lá na frente vai trazer algo de, assim, que vai ficar aí meio que estacionado nesse tempo, né, Jorge? Porque nada de bom ele exatamente. faz nem para ele nem para ninguém, né? É, o André cita que eles vão para os abismos do umbral para poder resgatar os espíritos que já estão arrependidos e tudo mais. E tem muitos que estão. Só que lá tem também eles chamam de tipo se fossem guardas que tomam conta daquela parte também e não deixam que eles se apresentem para serem resgatados dali, né? E eles têm uma energia muito controlada ali, que é muito difícil para eles tirar esse pessoal de lá. Então é interessante. E a gente é difícil manter um padrão vibratório diariamente. Bom, teve uma palestra, eu esqueci o nome da palestrante, ela cita que ela tem muita mediunidade, ela cita um dia que ela estava conversando, acho que com o esposo dela, e ela comentou sobre uma pessoa, mas nem foi, comentou, fez uma crítica. E ela, como tinha mediunidade, chegou uma entidade perto dela e falou assim, um espírito falou assim, se você quiser, eu dou um jeito nela para você. Então você vê, a vibração da gente, ela não precisa ser, não precisa nem ser tão baixa. Só da gente pensar algo, é, uma crítica que a gente faz de uma pessoa, ou um pré-julgamento que a gente faz, às vezes até sem conhecer, pronto, é uma brecha enorme, né, para eles estarem aí já aproveitando para estar botando ideia na nossa cabeça. O médium ouve, o médium vê, às vezes, né? Dependendo do grau de mediunidade que tem, ostensivo, mas eu não, vamos supor no meu caso, e aí vem como se fossem ideias também, para talvez estar colocando coisa na nossa mente ou aumentando esse tipo de pensamento e dando corda para tudo isso, né?
Foi esse pouquinho só que eu vi ali, Jorge, que eu queria comentar. Tá ótimo, Tem, Tatiana. tem a Maeve, A a Maeve, Marli quer falar a mais, ou a Maeve, Maeve? a Maeve e a Rosângela, elas perderam a conexão. É, Elas mandaram Eu vi. mensagem aqui. a Marli quer falar mais, Marli, alguma coisa? Não, eu acho que é bastante assim, no momento em que a gente está vivendo, que as pessoas estão tão conturbadas com tudo, gente, nós temos que manter a nossa vigilância, e é o que você falou, a gente nunca vai conseguir manter 100% do tempo a nossa faixa vibratória em bom astral, né? A gente acaba Sim. sempre, as nossas vicissitudes do dia a dia acabam tirando a gente dessa sintonia. Então, quer queira ou não, quando você começa a baixar sua guarda e eles começam a ver que eles vão ter campo fértil para conseguir colocar essas energias, meu Deus, eles fazem uma festa entre eles. Aí aquele jogo assim que eles se comprazem de tal forma que aquilo envolve as pessoas. Hoje a gente não precisa nem muito ser, não estou nem falando em termos políticos, estou falando em termos sociais, em tudo. Eles atingem todas as camadas de situações, sejam elas até desde os elementos da terra, como dos elementos sociais, como das pessoas em si, até porque não existe nenhum anjinho morando aqui na terra, nessa nossa etapa de vida. A gente sabe que se a gente fosse bom, a gente estava habitando outra esfera. Então, a gente vem aqui, a gente sabe que a gente está tentando se melhorar, e a cada encarnação que Deus nos permita retornar ao plano maior um pouquinho melhor do que quando a gente veio para cá. Jamais regrediremos, mas a gente sabe que a gente pode estagnar, é o que você colocou aí agora há pouco. Esses espíritos perturbadores, eles estagnaram e não têm vontade nenhuma de se melhorar, porque eles conseguem se ver felizes quando eles estão perturbando as pessoas. Às vezes até nessa coisa de fazer bater as coisas, de fazer esses sons, esses ruídos, para deixar as pessoas com medo, atemorizadas, para as pessoas se sentirem frágeis, impotentes diante de tudo. E aí eles conseguem realmente tirar o nosso padrão de vibração de uma maneira assim exemplar, né? E é o que a gente tem que deixar não acontecer. Tentar ser fortes e perseverantes e de repente falar, pô, essa ideia não é minha. Espera aí um pouquinho, eu estou começando a virar joguete na mão dessa turma. Não vou me permitir isso. Que jeito? Meu Deus, eu preciso beber uma água agora. Dá licença, pessoal, vou beber uma aguinha, aquela aguinha milagrosa que o Chico dizia, né? É, Vou beber aquela aguinha milagrosa, paro tudo que eu estou falando, porque aí você sabe, gente, vamos começar de novo a conversa? E aí, quem sabe, entrar numa sintonia melhor, porque olha, se deixar, a coisa vai longe. exato. Isso mesmo. Então, é importante, nós que estudamos doutrina espírita, né? Embora a gente tenha muito a aprender, né, mas a gente já sabe que alguns sinais surgem que é o alerta, né? É, Para que a gente exatamente. reforce a guarda. E é exatamente Exato. como você falou, Marli. Sentiu que alguma coisa está saindo do normal, do nosso normal, recua, dá uma reequilibrada na harmonização interior, principalmente, É. e procura se reestruturar e se reforçar para afastar essas interferências, né? Que é o E, melhor caminho, né? É, e em relação Isso. à condição mundial, da situação mundial, eu acho que esses momentos em que grupos se reúnem em vibrações positivas pelo planeta, em qualquer religião, não falo só nesses grupos Uhum, espíritas, mas eu falo em qualquer reunião evangélica, qualquer reunião budista, em que as pessoas consigam elevar o pensamento em prol da paz mundial, gente, é super importante, porque é aí que você consegue tirar um pouco da força dessas pleiades de espíritos que se juntam, que se agrupam para o mal. Não é nem só, eles não são nem bons nem maus, né? Mas se a gente conseguir, às vezes, melhorar o padrão vibratório com as preces que a gente faz, com essa energia, se cada um mentalizar aquela cor bonita, aquele rosa clarinho do amor incondicional, o azul da paz. Então, é muito importante esses agrupamentos de pessoas para o bem,
para que a gente consiga aniquilar as forças dessas pleiades de espíritos que vêm aqui para atazanar o pessoal aqui na Terra mesmo. Então, vamos Verdade. ser fortes e perseverantes nisso, é muito importante. Com certeza. A gente Isso aí. consegue auxiliar bastante para que os caminhos sejam readequados no sentido do bem, né? Jamais pelo mal, né? É isso mesmo. Muito bom. Mais alguma coisa, Rogério? Não, para mim está Não? ótimo, Jorge. Para mim também. Então, acho que podemos ir para as vibrações. Deixa eu só Isso. pausar. Não pausou.